Boa noite, meu nome é Ludmila, eu trabalho no Hospital Bom Pastor, vai fazer 24 anos. E eu sempre estou procurando alguma coisa que está um vazio muito grande dentro de mim. E eu sempre arrumava, assim, 2, 3 empregos para poder ver se esse vazio parava, né? Aí chegou um ponto que não passava esse vazio dentro de mim, né? Aí eu vim frequentar essa casa desde o comecinho do ano, e as coisas estão sendo muito rápidas na minha vida até então, né? E está sendo maravilhosa na minha vida, estou me descobrindo cada dia mais, né? Eu quero agradecer a casa, viu? Porque vocês é muito importante na minha vida. Estou nervosa, primeira palestra que eu estou dando, viu, gente? Mas vai dar tudo certo. Eu venho falar sobre o inverno. É o livro Vinhas de Luz, o capítulo 66. Quem escreveu foi Chico Xavier, ditado por Emmanuel. O inverno. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudência e recomendação de Paulo de Tarso para Timóteo não se arriscasse a viajar na estação de frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidade à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade de encontro com os emissários de Divino Mestre por ocasião de inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram da salvação somente em hora de neblina espensa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo. Em torno do viajante da vida, tende a desordem ou a desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aquele que já ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgio da paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção das criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, ao encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Essa carta é a segunda carta de Paulo para Timóteo, né? Quem que era Timóteo? Timóteo era um jovem que foi evangelizado por Paulo, né? Que foi de uma grande importância naquela época, né? E para nós hoje, né? Emmanuel nos traz com muita sabedoria o exemplo do inverno, né? Nós podemos trazer para a nossa vida todas as estações do ano, né? Como a primavera, o verão, o outono e o inverno, né? A primavera, a gente pode dar como exemplo a nossa vida. A gente está bem, alegre, as conquistas da nossa vida está boa, nós estamos bem no casamento, no namoro, na vida, na profissão, né? O verão é calor humano, todo mundo é jovem, pode entrar. O calor humano, as pessoas estão mais juntas, mais próximas, você encontra com amigos, tudo está legal na nossa vida. Aí chegou o outono, né? O outono é aquela reflexão, né? Que a gente pensa no que deixamos de fazer, enquanto a gente estava no verão e inverno, só curtindo que estava tudo maravilhoso na nossa vida, né? Aí vem o momento de frustração na nossa vida, né? Aí chega o inverno, que a gente começa a ter uma depressão, um desânimo na nossa vida, a gente sentir mal
com nós mesmos, né? E eu vou mais profundo nesse tema e vou, no meu estudo, eu vou falar um pouquinho de 4 estados de vida. Existe 10 estados de vida. Só que eu vou falar de 4 estados de vida, que é o estado que a gente vive. Os 10 estados a gente vive, tem dia que a gente vive num dia só, os 10 estados de vida. Só que eu vou falar dos 4, que tem a ver com o inverno. Nós temos o estado de inferno, né? É a condição de vida mais baixa entre os demais estados. É um estado de sofrimento constante em que as pessoas não têm forças para influenciar suas circunstâncias de vida, nem esperança com relação ao futuro. Não pode fazer nada de que gostaria de fazer, nem mesmo gritar para desabafar suas angústias. Esse incontrolável e inextinguível sofrimento, caracterizado o estado de inferno. O que é o estado de inferno? Muitas vezes a gente é dominado pela raiva, né? A gente gosta muito de culpar os outros pelos nossos erros, pelas nossas frustrações. E isso faz com que a gente deixe de ver aquela luz no final do túnel, né? A gente acaba fazendo com que a nossa vida fica mais angustiante, mais sofrida, né? E uma da situação de inferno que leva a vida da gente, que vai causar uma depressão, que é o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje, né? Que é o mundo, as pessoas estão todas, a maioria estão doentes, né? E elas estão deixando o mundo doente também, né? Você vê a parte do clima que a gente está vivendo, né? E outras coisas que a gente tem sofrido também, né? O descaso do ser humano com o próximo é muito grande, né? E um dos sofrimentos também no inferno, quando a gente perde um ente querido, um pai, uma mãe, qualquer pessoa, um amigo, isso nos traz um sofrimento muito grande, né? Uma perda de emprego pode causar um estado de inferno na nossa vida, viu? E tem uma coisa muito interessante que eu vivo muito lá no hospital, é o sofrimento espiritual de crianças. Nós estamos vendo criança muito sofrida, criança que você olha nos olhos, você vê aquele sofrimento, que você não entende por quê. Só que a gente que é um estudante espiritual, de espírita, a gente sabe que isso aí vem de vidas passadas que eles estão trazendo para agora, nessa vida. E vai em psicólogo, vai em psiquiatra, enche de remédio e não resolve. Só que as pessoas não têm, não abrem o leque de conhecimento para poder trazer esse conhecimento até si, para poder ajudar o próximo, ajudar o seu filho, né? E por mais que você fala com eles entendem na hora, só que eles chegam em casa para poder... É isso que acontece comigo lá no hospital. Você fala, conversa, na hora eles entendem tudo, mas na hora que chega em casa, ele deve comentar com alguém da família, e eles falam, não, vocês não. Quando eu conheci a Claudinha, eu falava para ela assim, vamos no centro, vamos lá para você conhecer. Não, vou não. Qual a pergunta você quer sair? Né, Claudinha? Não sai mais não. Né? E esse sofrimento todo, o que nos causa esse sofrimento todo? Uma depressão muito forte. A gente tem visto pessoas em depressão. Aqui em Eloy Mendes, é uma cidade muito pequena, que a gente sabe de suicídio aqui, que cometeram é os que cometem e conseguem, né? Mas os que chegam lá no hospital e a gente não fica sabendo que toma remédio, que conseguiu ser salvo antes de morrer, desencarnar, é muito grande, né? Então, esse sofrimento é um sofrimento muito... Eu já passei por essa experiência. Eu já tentei contra a minha vida. Não foi uma vez, 2 vezes, não. Eu já tive depressões muito fortes na minha vida. E uma das depressões da minha é porque vai fazer 25 anos que eu trabalho no mesmo hospital. E quando eu entrei no hospital, eu cuidava de muita criança. Eu era muito nova. E quando começou a morrer, desencarnar, aquele tanto de criança. E você vê uma criança no leito, agonizando, que lá deixava a gente angustiado. E eu comecei a desenvolver
uma depressão. E outras coisas foi vindo também que acabou desencadeando, né? Eu lembro que o que eu fiz para acabar com a minha vida é porque eu tenho uma missão nesse mundo. Eu não fui. Eu não fui, porque eu tenho uma missão muito grande nessa vida e eu agradeço a Deus todos os dias por não ter ido. Porque no outro dia, depois eu fui prestar o concurso do hospital, e era o concurso de manhã como auxiliar de enfermagem e à tarde como técnico de enfermagem. Eu passei nos dois concursos. Aí, mesmo com a cabeça, eu lembro que uma amiga minha que trabalha comigo, a Aline estava lá e conversou muito comigo na fila, porque ela viu que eu estava abatida, que eu não estava legal. Ela conversou muito, agora a gente conversa, a gente fala, graças a Deus, né, Lude? Ela é evangélica, é uma pessoa maravilhosa, ela, sabe? Ela falou, graças a Deus, Lude. Eu falei, graças a Deus, Aline. Graças a Deus, e agradeço a todos os dias as palavras que ela falou comigo. E nesse dia, eu estava fazendo tratamento, e eu vou falar rapidinho, viu, gente, da história. Eu estava fazendo tratamento, aí eu liguei na hora do almoço, que eu tinha que passar aí para o outro concurso, para a minha psiquiatra. Ela falou, nossa, Lúdia, eu não cheguei, eu sabia que você ia chegar a tanto. Falou para mim, doutora, cheguei a tanto. O desespero meu, eu acabei chegando a tanto. Aí eu fui para casa de uma tia minha, ficar com ela lá. Porque minha mãe tinha que trabalhar, não tinha como ficar comigo o dia todo, e minha mãe estava me vigiando direto. Aí eu cheguei lá um belo dia, depois que eu comecei a recuperar, a melhorar, ela pegou o meu comprimido e falou para mim assim, Ludmila, olha bem para esse aqui. Você vai deixar isso aqui dominar a sua vida, ou você vai deixar Deus dominar a tua vida? Eu olhei bem para ela, no fundo do olho dela, e falei assim, vou deixar Deus dominar a minha vida. E deixei. E tudo melhorou. Tudo ficou maravilhoso na minha vida. Então, eu falo, Deus é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Não tem uma força maior que está dentro da gente, que é esse poder de Deus na nossa vida. A gente pode estar passando por qualquer coisa na vida da gente, que a gente coloca Deus na frente, Deus resolve. Isso você pode ter certeza disso. Então, isso é o estado de inferno. E como aconteceu comigo, e o lado positivo disso é quando você consegue sair, quando você consegue ver essa luz no fundo, no final do túnel, e consegue estar aqui hoje, dando essa palestra, falando de Deus. Então, isso é muito importante, a gente conseguir sair dessa depressão, porque depressão é muito ruim, é um sentimento muito triste, é muito dolorido. Só quem passou sabe, e não é brincadeira. É real, e a gente está vivendo isso no mundo. E é criança, é jovem, é adulto, é gente idosa que está passando por isso. Então, a gente precisa acordar, a gente precisa parar de olhar só para nós e olhar para o próximo. Ainda mais nós que somos espíritas, a gente precisa sacudir. Porque se eu transformar a minha vida, eu vou estar transformando o meio que eu vivo, vou estar transformando as pessoas que eu trabalho, e elas vão ver essa transformação, uma pessoa vai transformar aquela casa deles, a pessoa que ela transformou vai ir. Quem sabe um dia, daqui uns anos, a gente consegue ter um mundo melhor? É o que a gente precisa, partir de nós. A evolução espiritual está em nós. O segundo estado é o estado de fome. É um estado que as pessoas estão vivendo muito. É um estado que a gente tem fome, não tem? A gente não alimenta todos os dias. E a gente come assim. Tem vezes que a gente come, está fazendo regime, come 3, 4 vezes. Mas o certo é 6 vezes ao dia, né? Os não beliscam o dia inteirinho, né? Então, o estado de fome é esse que belisca o dia inteirinho. É aquela pessoa que tem compulsão de comprar. Que está o guarda-roupa cheio de roupa, mas está comprando, está gastando, está em busca de fama, está em busca de riqueza na vida, sabe? E nunca sacia essa sede, essa vontade de gastar, de comprar, de luxo, né? De prazer. Quantas mulheres estão vendendo o corpo por causa desse estado de fome que a gente encontra no mundo, né? Eu vou ler aqui. É caracterizado pela obsessão de realizar os desejos e pela incapacidade de satisfazê-los,
desespero pela ganância, egoísmo, ao controle por tudo. Ela sempre quer mais, não respeita o próximo, passa por cima dos valores ensinados. Nesse baixo estado de vida, as pessoas são completamente controladas e dominadas por seus desejos insaciáveis e por terríveis insatisfações. São infelizes, impedidas de se desenvolver e prosperarem. Quem a gente tem de exemplo que fazem isso? Que é um estado de fome, que está o tempo todo prejudicando o próximo. Aquele coitadinho ali está precisando de alimento. É até ruim a gente falar o coitadinho, né? Aquela pessoa que tem a dificuldade, que passa aquela dificuldade. Os políticos, eles têm um salário muito bom, mas eles não controlam esse impulso do estado de fome, né? A vantagem é quando você, com a vantagem desse estado de fome, é quando você tem condição e força para crescer, sem atrapalhar e destruir a sua volta, podendo construir valores, mas com dignidade e respeito. Quando você tira, você tem condição, você ajuda o próximo. Mas mesmo assim, é um estado de vida, né? Aí tem um estado de anormalidade, né? Conhecida como estado dos animais. Os animais são maravilhosos. Eu tenho um cachorrinho em casa, né? A rodo. Mas é um estado que a pessoa vive por impulso. É também um estado baixo de vida, em que as pessoas são conduzidas unicamente por seus instintos, agem impulsivamente, com irracionalidade e sem moralidade. O critério que suas ações é aproveitar-se dos mais fracos e bajular os mais fortes. As pessoas no estado de anormalidade perdem o sentido da razão e suas emoções. São facilmente dominadas pelo medo e pela covardia. Além disso, não conseguem encontrar soluções, nem esperança e nem soluções e esperança diante do seu destino. O que é a anormalidade? A gente vive, nem sei se todo mundo vive assim, por exemplo, no emprego. A gente está lá trabalhando, tem a hierarquia, não tem? Então, a gente está lá. Por exemplo, eu sempre vou estar apoiando exemplo do meu serviço. Sou técnica de enfermagem. Tem a supervisora, tem a coordenadora e tem a chefe da enfermagem geral. Então, já aconteceu casos no hospital de uma só supervisora humilhar a enfermagem de tal forma que afastou 12 técnicos de uma vez, porque ela judiava das pessoas, ela usava da hierarquia dela para poder humilhar as pessoas. Isso acontece muito. Acontece muito onde que a gente trabalha, nos lugares que a gente trabalha. As pessoas não entendem que a lei de causa e efeito, ela tarda, mas ela não falha. Ela pode estar naquele patamar, mas aquela pessoa que ela humilhou, ela pode vir a estar aqui, e essa aqui abaixar. Né? Então, a lei de causa e efeito é muito nítida na vida da gente. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente humilha uma pessoa. Porque nada na vida da gente é por acaso. Não é por acaso que aquela pessoa está fazendo, humilhando a você, você pode transformar tudo que está em volta. Uma pessoa pode transformar o mundo inteiro, como uma pessoa pode destruir o mundo inteiro, que a gente já teve exemplo no mundo, a guerra que está acontecendo, por causa de orgulho e egoísmo do ser humano. É o mal do ser humano. Nós precisamos trabalhar na nossa vida para a gente tirar esse orgulho, esse egoísmo da nossa vida, que é uma coisa assim que está o tempo todo. As pessoas estão gananciosas, né? E uma coisa que a gente tem que aprender também é perdoar. A gente tem que aprender a perdoar as pessoas. Por mais que é difícil. Eu vi mais ou menos hoje uma atriz falando que a gente tem que aprender a perdoar, aprender a abraçar aquela pessoa, porque depois você falou um tchau para a pessoa naquele momento.
Você não sabe se daqui a pouco você vai encontrar ela, se ela vai estar aqui no meio de nós de novo. Ela pode desencarnar a qualquer momento. Teve um caso no comecinho do ano, que tinha 2 irmãos, que eles estavam sem falar há 10 anos. 10 anos eles estavam sem falar. E ela, assim, ela descobriu de uma semana que ela estava com câncer, de repente, na outra semana, ela já veio a óbito. E no último momento, o irmão chegou lá pedindo perdão. Tudo bem, perdoa, né? Mas podia ter sido antes? Para que o orgulho, para que o egoísmo? Não poderia ter passado esses 10 anos em união? Né? Esperou chegar, e agora? Será que eles têm um entendimento do mundo espiritual? Para poder estar entendendo tudo o que aconteceu na vida deles? Eu estou com um caso desse em casa. A minha irmã e meu irmão. Vai fazer quase 4 anos que eles não conversam. Eu estou tentando, estou trabalhando, estou fazendo minhas preces, fazendo a causa para poder ver se eles se juntam de novo. Só que o orgulho e o egoísmo é muito grande entre as pessoas. Né? E quem sofre? A mãe. Né? Eu, por exemplo. Né? Então, a normalidade, a gente tem que observar ao nosso redor tudo que a gente faz. Tomar cuidado das nossas atitudes. Esses estados que eu falei agora, inferno, fome e anormalidade, formam os 3 maus caminhos, porque são estado de sofrimento. Indivíduo. Aí, nós entramos no estado de ira. Eu vou ler uma parte que é muito grande. O estado de ira é o 4º mais baixo estado de vida, que associado aos 3 maus caminhos, forma as 4 tendências maléficas. Nesse estado, as pessoas possuem consciência de seus atos, embora baseado em pontos de vista distorcidos, do que é certo ou errado. Enquanto nos 3 anteriores não têm controle sobre sua vida, pois são dominadas completamente pelo desejo, no estado de ira, as pessoas preocupam-se única e exclusivamente consigo mesmo, com seu próprio benefício, pouco se importando com os demais ou com seus pontos de vista. São conduzidos pelo egoísmo, pela ambição de ser superior, derrubando outras pessoas. O que podemos falar sobre o estado de ira? Existe o estado de ira bom e o estado de ira ruim. Eu vou falar primeiro do estado de ira ruim. A mulher, quando casa, ela quer um companheiro que proteja ela, né? E nós vimos muitas vezes que em muitas famílias, tem pais que agridem a mulher, os filhos, né? Não sabe beber uma cerveja, chega agredindo, em estado de ira dentro de casa. A gente vê muito isso, né? Os grandes poderosos que mandam matar por dinheiro, né? Também os políticos que destroem, estão destruindo, né, o mundo, estão destruindo, por exemplo, a Amazônia, né, por causa de dinheiro, que tem gente poderosa lá mexendo, tudo estado de ira, porque só vem o bem-estar deles, não preocupa nenhum momento com o próximo. E o que a gente encontra? O que a gente encontra? Os políticos, por exemplo. Eu vou falar dos políticos, porque é o que eu entendo, né, que é uma das pessoas que mais entra em estado de ira. Eles, nesse estado de ira deles, de compulsão por dinheiro, o que vai acontecer? Os filhos, os netos, vamos pôr as 4ª geração. Que tipo de ser humano que vai ser para nós? Né? Que tipo de valor de pessoa que vai ser, vendo que o dinheiro está fácil? Como que a gente vai viver nesse mundo? Eu não sei se vocês já leram, nós estamos numa encarnação, né? Uma encarnação de crianças, que você viu que é inteligente, é muito inteligente, né? Que é a transição do mundo de provas e expiações para regeneração, né?
Então, são crianças muito inteligentes. Você vai conversar com elas, elas dão um baile na conversa na tecnologia, então, e deixa a gente no chinelo. Não é? Criança de 1, 2 aninhos que está lá, ué. Eu falei esses dias, tem um menino de 7 meses que ele toca um piano maravilhoso, 7 meses, não sabe nem falar. Então, são crianças especiais. Então, se o pai e a mãe não souberem criar essa criança, pegar firme, ensinar o princípio de amar o próximo, ensinar ele a amar a si próximo, porque a lei de Deus, os 10 mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Mas será que eu estou amando a mim próprio para me poder aprender a amar o próximo? Então a gente precisa aprender a amar a gente mesmo, para a gente poder amar o próximo e amar a Deus. Porque eu gosto muito de falar das mães quando eu estou no Evangelho, porque a responsabilidade de uma mãe com o filho é muito grande, que ela foi escolhida para poder criar aquele espírito. E ela tem que passar as melhores coisas, dar amor, sim, mas tem que aprender a ensinar a respeitar o próximo e principalmente a se amar. Eu conheço gente, mãe, que amaldiçoa o filho. Eu conheço. E é uma coisa assim, imagina uma mãe amaldiçoar. Não tem aquele livro, a oração da mãe é poderosa? Então a mãe tem que orar pelo filho, fazer prece pelo filho. É isso que tem que fazer. Não é amaldiçoar o filho, não. Ele errou? Errou. Não tem uma história de Chico, é mais ou menos que eu sei. Vou falar mais ou menos. Que uma mãe foi até Chico, falando que o filho estava usando muita droga, que ela já tinha várias vezes, tinha internado o filho, que ela não estava aguentando mais. Ela falou, Chico, o que eu faço? Ela falou assim, minha filha, dá amor. Dá amor para o seu filho, só isso que você pode fazer. Quem sabe ele sente sair dessa situação de droga. Então é isso que a gente tem que fazer com as crianças de hoje, que são crianças especiais, que vai ser o futuro do nosso planeta, futuro de tudo. Só que a gente tem que ser firme, porque os pais estão soltando a rédea. Vamos falar assim, né? A gente é mineiro, a gente fala desse jeito, né? Os pais estão soltando. As crianças estão dando tapa na cara da mãe. E a mãe está rindo. A gente, antigamente, o respeito é só de olhar assim. Você olhava para a mãe só fazia assim para você, você não fazia mais nada. Você ficava quietinho, moidinho lá no canto. As visitas, você estava morrendo de fome, dor na barriga de fome, mas a visita tinha que pegar a comida primeiro. Agora eles não estão nem aí. Então precisa transformar, a gente precisa... o mundo está mudando, está transformando? Tá. O mundo está transformando para melhor. O preconceito está melhorando, né? As pessoas estão melhores nesse ponto do preconceito, na vivência, mas estão piorando nessa parte da educação, que estão deixando muito solto, né? A droga está solta. Antigamente você não via do jeito que está agora. Eu lembro que quando eu morava em Varginha, tinha um moço que era traficante na rua de trás da minha casa, você não via ele entregar a droga. Agora você vê, é nítido. Está passando, o pessoal está entregando. Então esse é o mundo que a gente quer para o nosso filho? É o mundo que a gente quer para os netos? Não é. A gente quer que transforma, que a gente quer coisas boas na nossa vida. Isso só depende de nós. Depende da transformação de cada um de nós, porque a evolução é individual, né? A nossa evolução é individual. E, igualzinho eu falei no comecinho, eu mudando, eu vou mudar o meu meio que eu estou convivendo, né? Vou mudar. Eu lembro que eu tinha uma amiga, lá no hospital, ela foi embora para Juiz de Fora. Ela falava, ela é muito católica, sabe?
aquela coisa, e eu falava do espiritismo. Ela falava, isso aí não existe não, que não sei o que, você está ficando louca. Que isso aqui. Um dia ela quase queria discutir, eu fiquei quietinha, não me lembrando, não vou discutir não, deixei quieto. Aí um belo dia nós estava no posto B1, quem conhece o Hospital Pastor, nós estava lá no fundinho que estava reformando o pronto-socorro. Aí teve um dia que ela estava na salinha lá, sozinha, não tinha nenhum paciente, não tinha ninguém. Ela sentadinha de costa, os leitos tudo arrumadinho. E a porta fechada. Eu lembro certinho. Ela sentiu um puxão no cabelo. Ela saiu correndo da sala, branquinha. Ai, gente, vocês não acreditam o que aconteceu. O que foi, Lu? Ai, puxaram meu cabelo, não tinha ninguém atrás de mim. Aí ela começou a me ver com outros olhos. Tem a Sol, que eu gosto muito da Sol. A Sol é evangélica. Ela acontece alguma coisa na vida dela, ela sonha, ela acontece. Ela fala, ai, Lúcia, aconteceu isso comigo. Ai, Lúcia, eu não sei se eu acredito, se eu não acredito. Eu falei, vai da tua consciência, vai do teu coração. Se você acredita ou não. O que o teu coração está dizendo? Ela passou por tribulações muito grandes na vida, então a gente conversou muito. Então a gente vai mudando, vai transformando a nossa vida, o nosso meio que a gente convive. Né? E o que é a ira boa? Né? Eu falei da ira ruim dos políticos, das pessoas que fazem mal uns para os outros. O que é a ira boa? Eu vou contar um exemplo, um caso que aconteceu. Que a gente que vai palestrante fala da profissão, né? Vem cá dar exemplo da profissão. Eu estava eu trabalho no pronto-socorro. Eu estava na sala de medicação e chegou um senhor. Eu estava vindo... Foi uma semana, estava vindo todos os dias com dor, uma dor muito forte, que ele tinha um câncer de intestino e ele estava com uma ferida muito grande exposta. Aí com essa dor, ele tomava a morfina e ia embora. Aí a segunda vez foi, estava triste, moado, o que foi? Eu estou ficando na rua esperando minha quimioterapia, porque naquela casa de acolhimento, que lá tem muitas casas, né? Não me aceita lá. Eu falei, mas por que não te aceita? Porque eu tenho bolsa de colostomia. Eu falei, sim. Isso foi o segundo dia. Aí no terceiro dia ele apareceu lá. Ele tomou o remédio de novo, eu conversei com ele, ele fez a mesma queixa. Aí o pessoal conhece eu lá. Eu sou muito boa, mas eu sou meia geniosa. Meia geniosa. Aí as meninas foram lá da recepção, alguém foi lá na recepção e falou assim, tem um moço ali debaixo do coqueiro, está chorando. Aí as meninas falaram, Lude, que paciente que estava com você aqui está chorando? Eu falei, tá, eu vou lá. Fui lá, o que foi? Eu fui ali, eles não querem me aceitar. Para mim poder ficar deitado lá, eu vou ficar deitado aqui, chorando. Um homem já de 52 anos, em prantos. Menina... Parecia que eu irei. Eu falei, vem cá, senta lá na cadeira, lá na medicação, que eu vou resolver isso aqui para você agora mesmo. As meninas viu que eu já fiquei vermelha. Fui lá na porta da casa, que acolhe eles, falei, moço, vem cá. Quem que é vocês para poder tratar o ser humano daquele jeito? Quem que vocês acham que vocês são? Mas... o diretor daqui não pode ficar porque ele usa bolsa de colostomia. Então, peraí. Vocês estão perto de um hospital oncológico. Se vocês não aceitam um paciente com bolsa de colostomia, vocês querem o quê? Não, isso aqui não vai ficar assim, não. Vocês vão fechar isso aqui agora. Voltei. Aí, nisso, eu chorava lá dentro, xingava e voltava. Vem me dar o telefone do homem aqui, do dono do recinto aqui. Peguei. O que o ser humano preocupa agora? Com profissão. Ele virava para mim assim, quem que a senhora é? Eu falei, sou Ludmila Silva, trabalho no Hospital Bom Pastor. Sou um ser humano que está preocupado com o outro. Profissão aqui, minha filha, eu posso ser até a diretora do hospital. O que importa isso? Não importa nada, meu filho. Quem que é vocês? De que igreja que vocês são? Aí ele falou lá, que eu não vou dizer, nem lembro também, né? Que não vem ao caso. Falei, que Deus que vocês pregam? Da onde vocês estão tirando isso? O homem está chorando lá dentro. Aí, graças a Deus, a gente tem um seu Luiz, que eu falo o nome dele, porque é um homem, assim, excelente. É daqueles que passa na rua, vê uma pessoa, cata e leva para a pensão dele.
pensão da Dona Ione, já ouviu falar? Pensão da Dona Ione. Eu liguei para ele, falei, seu Luiz, está acontecendo isso. Posso deixar ele lá? Ele não é da cidade que eles pegam a cidade que manda a verba. Eu pago. Falei para eu pago. Seu Luiz nem cobrou. Nunca falou nada para mim assim, nada disso. Levou ele para lá, falei, você não sinta humilhado por isso, não. São seres humanos que a gente tem que orar por eles, que é para eles aprender. Isso é uma ira boa. Você fazer pelo próximo. Você ajudar a outra pessoa a não se sentir humilhado. Isso é uma ira boa. Né? Então... Inclusive, até Jesus se irou no templo, né? Irou. Quando eles estavam vendendo aquelas mercadorias lá, ele também... Foi mesmo. Bem colocado. E o inverno nunca tarda de se tornar primavera, porque debaixo da geleira tem um início de grama, que é nossa primavera, que é a vida. Né? Eu vou terminar a minha palestra com uma música, para a gente refletir, para tocar o nosso coração, viu?